usando o AirParameters. O AirParameters, como eu tinha comentado, são com arames, né? Faz com que um objeto possa interagir com outro. Por exemplo, eu vou mexer aqui o que vai ser o nosso chassis, né? Então, vou trocar aqui para chassis. Quando eu estiver movimentando ele para frente e para trás, ele vai me acompanhar e tem que fazer a roda girar. Bom, esse objeto que vai ser o aro, né? E esse aqui que representa nosso pneu. Aqui em camadas, eu tenho duas camadas, uma que eu chamei de float list e outra sem o float list. O float list é uma opção que a gente pode adicionar nos eixos ou na posição dos objetos, na qual, quando eu utilizar o air, quando eu aplico o AirParameters, como por exemplo dizer que esse objeto ir no eixo Y, vai girar esse objeto no eixo Z. Então eu posso restringir, quando mover no eixo Y, esse gira. Com o air, ele tranca, ou seja, esse objeto agora passa a girar ele, então eu não vou ter mais a possibilidade de girar. O float list permite que eu tenha a possibilidade de usar o AirParameters e mesmo assim eu possa fazer alguma alteração manual no próprio objeto, no nosso caso, o aro. Eu vou começar então com a opção sem o float list, tá aqui na camada, vou fechar a camada. Primeiro vamos identificar os eixos, né? Eixo local, vamos botar aqui local, então esse aqui é o Y, esse eixo aqui local é o Z. Então vamos começar primeiro com os links. Eu quero que a roda acompanhe o que vai ser o nosso chassis, né? Então, quando eu movimentar aqui, o aro da roda vai junto. Ok. Agora, o pneu, né? Ele é linkado na roda, porque quando o aro se mover, o pneu vai junto. Então, se eu mover aqui o aro, o pneu vai junto. Deixa eu dar um Ctrl Z. Se eu girar ele, o pneu também vai girar porque está linkado aqui. E por sua vez o aro está linkado nesse objeto. Agora eu posso começar a utilizar os AirParameters. Bom, primeiro identifiquei aqui o eixo Y, vai movimentar, então eu quero que esse objeto gire no eixo Z. É bom lembrar aqui que temos a opção também chamada Gimbal, que ele também altera o eixo. Se eu clicar na opção Gimbal, ele está girando no eixo Z. Por quê? Porque no momento que eu linkei o pneu, o gimbal pega o seu parente. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui o eixo Y, porque está linkado. Tá? Então, dependendo da opção, eu vou usar local ou gimbal. Nesse caso, como está linkado, eu vou usar essa opção de coordenada. Muito bem. Então, vamos ativar o AirParameters. Eu venho aqui em animação, o AirParameters, e vou usar o editor. Podia usar o atalho, Alt 5. Só dei uma ajeitada no microfone, ok. Então, quem vai ser o controlador? Vai ser esse objeto. Então, eu vou aqui em atualizar, nessa janela da esquerda. Eu quero a transformação, posição. Veja que eu tenho a posição x, y, z. Se eu trocar as coordenadas para o mundo, né, que é essa opção Word, e eu clicar aqui em mover, ele está na posição 0. Mas se eu movimentar um pouquinho, ele já está no eixo diferente. Tá? Então, eu tenho que congelar esse objeto para que o Max entenda onde ele está, sempre seja o ponto 0. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar apertando o Alt no teclado, com o botão da direita, e aqui eu tenho como trabalhar isso. Nesse caso, Freezer Transform, deixar a posição 0, ou se for o caso, a rotação. Então, vou pegar Freezer. Aí ele vai te avisar que vai passar a ser o ponto 0 onde tiver o objeto. É o que eu preciso para o nosso caso. Outra vantagem, vamos supor que eu movi aqui para o lado e eu quero voltar para o mesmo local. Alt, botão da direita do mouse, eu digo para ele, voltar para o 0, transforme to 0. E ele volta para a posição inicial. Isso é outra vantagem. Né? Então, quando eu movimentar ele, Alt, transformar, com o botão da direita, transformar para 0, ele volta. E aqui na nossa posição, ó, ele coloca dessa forma, 0 posição, x, y, z. Bom, eu quero trabalhar o eixo y. Então vamos selecionar o eixo y. Aqui na nossa roda, eu também vou zerar ela, para que o ponto 0 sempre seja o eixo que ele esteja no momento de rotação, não em relação ao mundo. Ele pode ter girado 10 graus, 20, então eu quero que sempre seja o 0. Com Alt pressionado, botão da direita, nesse caso eu vou congelar a rotação.
Ok. Então agora, se eu for atualizar aqui, eu tenho o aro, transformação, rotação, keyframe XYZ, ele indica que está congelado. E eu quero pegar, vamos pegar aqui em local para não errar o eixo, eu quero pegar o eixo Z. Então, vamos selecionar ele, tab, o Y vai controlar o eixo Z do nosso aro. Então aqui eu tenho quem controla e quem vai ser controlado. Com essa seta indica que da esquerda controla da direita. Connect. Quando eu movimentar aqui, ele vai começar a girar muito rápido. Ó. Parece uma hélice de um helicóptero. Isso ocorre porque, como é rotação, ele está em radianos. E aqui está em números inteiros. Então a gente vai usar um comando, na verdade uma função, tag2head, DEG, vou dar um espacinho para ver melhor, ó, dag to radianos, de inteiros para radianos, só que tudo junto, letra maiúscula ou minúscula. Tá? Então, dag2head, abre parênteses, o y nosso, fecha parênteses. Agora eu dou um update, ele já vai girar mais coerente, quase parando. Agora vamos fazer um pequeno ajuste. Vamos multiplicar, por exemplo, por 4. Eu estou botando um valor aleatório 4 ou 5, na verdade depende do raio da roda. Como a gente não sabe qual é o raio que está aqui, eu vou chutar em 4. Mas se o raio fosse 10, multiplicaria por 10. Se o raio fosse 2, multiplicaria por 2. E assim por diante. Vamos dar um update. E agora a gente vai ver ó, a roda girando mais coerente. Tá? Então, eu tenho que usar o dag2head sempre que um número inteiro, posição, for interagir com rotação. Tá? Maravilha. Agora, eu quero criar um comando aqui, um holder que a gente chama, attribute holder, dentro do Tritude Max. Na verdade, eu quero criar um mecanismo igual a esse aqui, ó, onde eu possa aumentar e diminuir, né? Mas no nosso caso ele vai girar a roda. Como a gente faz isso? Vamos selecionar esse objeto, vamos em modificador e eu tenho aqui attribute holder. Com a opção de attribute holder, eu já posso criar lá o girar roda, virar roda, o nome que você achar mais interessante. Então vamos em animação, parameter jitter. Com o tempo você pode já pegar o atalho Alt 1. Então aqui tem o editor de parâmetros. Vamos colocar um texto aqui para ele, parâmetro gira roda. Virar roda, acho que é melhor. Virar roda. Eu tenho como escolher aqui, ó, nessa forma que ele chama spinner ou slider. Opa, como é que saiu do lugar aqui? Ou slider que permite eu fazer esse movimento. Como a roda fica no meio, é interessante ter valores fixos, porque se eu apenas colocar aqui em ticks esses pontinhos, pode ser que eu nunca consiga acertar perfeitamente no centro. Então, nesse caso, eu vou utilizar esse, porque aí eu posso digitar o valor 0 e ele já altera. Vamos começar aqui de menos 25, ou seja, ele vai virar 25 graus para a esquerda e 25 graus para a direita. Então eu escolhi o valor D até para. Vamos reduzir um pouquinho a largura, veja que é só o comprimento, isso aqui é só a questão de aparência. Aqui é a posição dele, x e y, à esquerda, à direita, no meio dessa área aqui. Então agora que eu já configurei, dei um nome, o tamanho, de um valor x ao valor y, no caso 25 a menos 25, então agora eu posso adicionar. Aí ele vai aparecer aqui para nós, virar roda. Tá? Então ele vai de até 25 ou menos 25. Se eu quiser deixar no centro, digito 0, está ok. Então agora eu já tenho o atributo. Vamos fechar essa janela, lembrando que é em animação, parameter jitter. Como a gente já está com nosso chassi aqui, o box 2 selecionado, a gente pode descer um pouquinho e vocês vão ver aqui os modificadores dele. É interessante que tem aqui uma bolinha com sinal, ó, dizendo que o box tiver com um círculo pertence ao box, tiver com um quadrado, os que estão linkados ao box, no nosso caso o aro. Ó. Então esse quadrado com sinal de mais são os objetos linkados nele. Com um círculo representa os parâmetros ou as opções de giro, rotação e os modificadores do objeto. No nosso caso aqui,
é a nossa porta, né? Nossa porta, desculpa, nosso chassis. Então eu vou aqui em modificador, ó, sinal de mais, attribute holder, que está aqui em cima, ó, attribute holder, abre novamente todos os valores do atributo e eu quero pegar o vira-roda. Ok. Então o vira-roda vai gerenciar o aro. Em que eixo? Vou aqui na letra E e vou ver que ele está girando, se eu subir um pouquinho mais aqui, ó, para nós vermos ali embaixo que é o eixo Y. Então tá. Então eu vou pegar o eixo Y, vira-roda, conecta. E vou colocar aqui o comando de novo, né? DEG, DEG, to radianos. E aí eu posso dar um update. Quando eu selecionar aqui, ó, movimentar esse objeto, agora eu já posso girar a roda. Mas, como eu usei o where, esse giro do eixo Z e o eixo Y, eu não posso mais mover, porque agora está vinculado pelo where parameters, na posição e o giro, para um lado e para o outro, para o objeto attribute holder. A única coisa que eu consegui fazer com ela é girar nesse sentido, que ainda não utilizei para nada, né, que seria o eixo X. Então dessa forma eu posso empurrar o carro para frente, posso girar a roda para o lado e para o outro. Ok? Então esse viu um exemplo aqui na qual eu utilizei o where, só que eu fiquei impossibilitado de mover a roda por causa disso, por causa do nosso where. Vamos agora ver uma maneira na qual a gente não precisa, né, trancar. A gente vai usar uma opção chamada float list. Então eu vou aqui em camadas, eu tenho a camada do float list, vamos esconder ela aqui e agora eu vou pegar outra, mesma coisa, só que sem nenhuma alteração. Ó. Então está tudo livre. Primeira coisa, vamos congelar e linkar os objetos. Então essa roda vai seguir o chassis, né? Isso aqui dá para chamar isso de chassis. O pneu vai linkar no aro. Então agora eu posso mover o aro, girar o aro, o pneu me acompanha. Eu movimento o chassis, como o aro está linkado nele, ele vai acompanhar. Agora eu preciso fazer o girar. Primeiro eu vou botar o attribute holder. Vamos selecionar ele aqui. Vamos aqui em attribute holder, a animação, parâmetro editor. Então aqui eu vou chamar de gira vira roda, mesma coisa que outro exercício, só que esse aqui eu vou deixar a liberdade de poder alterar a roda mesmo com era aplicado. Vou manter os mesmos parâmetros aqui embaixo. Então ele vai de menos 25 até 25. Muito bem. Vou reduzir um pouquinho a largura, para ser tão grande. E agora então eu posso adicionar lá o atributo, ó, vira roda. Ok. Então eu tenho como alterar agora o valor, 25 a menos 25. Bom, eu vou congelar a posição inicial dele aqui, Alt, botão da direita, Freeze Transform. Dois motivos, relembrando. Um, para que o Max encare que isso aqui, sempre onde tiver esse objeto, vai ser o ponto zero, como se tivesse local. Né? Se eu mexer um pouquinho para trás aqui, ó, e trocar para mundo, ele vai dizer para mim, ó, tu andou 61 no Y, tu andou 26 no X, mas se eu for local, vai ser sempre zero. Se eu dar um Ctrl Z para ele voltar. Tá? Agora fazer a mesma coisa com a roda. Botão da direita, a transformação, porque eu quero a posição em relação a esse aqui, ou seja, quando a roda for, ele vai girar, e a rotação. Ok. Então eu congelei as duas opções. Agora eu vou utilizar um comando, né, que permite eu utilizar o eixo Z para girar e o eixo Y, mesmo depois de usando o where. Para isso a gente vai usar aqui o painel Motion. Ó, painel Motion, ok. Selecionei o aro e aqui na opção de controle, né, eu identifico qual que eu quero. Quero pegar a rotação. Lembrando que o keyframe XY0 é a posição inicial, ou seja, está congelado. Abre. Que eixo você quer mexer? Eu quero mexer no eixo Z. Então vou no eixo Z. Tá? Vem nesse botão onde eu vou atribuir o controle. No nosso caso, ó, float list, permitindo que eu possa colocar vários valores para alterar aquele objeto, seja do chassi, seja de outra peça qualquer, como a direção, por exemplo. Tá? Então ele permite mais de um objeto. E ainda trocar manual.
Então vejo que ele vai colocar do lado, ó, aqui abaixo, um sinalzinho de mais, dizendo que eu posso usar a opção de avaliar. Para um lado e para o outro, eu estou usando o Y. Então aqui na opção Y, eu venho aqui, eu vou em Float List, e agora eu tenho a opção avalie, ou seja, ele vai esperar que eu digite um valor para alterar, mantendo o eixo Y livre para movimentar aqui na Viewport. Muito bem. Então vamos selecionar ele aqui. Podia usar o Alt 5, né? Mas vou aqui em Where, Parâmetros de diálogo. Ok. Vamos subir um pouquinho mais, reduzir o zoom para nós poder visualizar. Assim acho que está bom. Vamos pegar aqui o que é o nosso chassis. Vamos dar um atualizar. Eu quero transformação, a posição dele no eixo Y. Né? Quando eu movimentar o eixo Y aqui, eu quero que o aro, rotação, aro, transformação, rotação, congelada, ó, keyframe XYZ, subir um pouquinho mais, e aí eu quero trabalhar agora o nosso eixo, que é o eixo Z. Então o eixo Z, eu vou colocar a opção de avaliar. Eu não vou botar direto como era antes no eixo Z. Ele vai esperar um valor. Então, Y, conecta, vamos usar a forma DEG to Head, D-E-G, T-O-R-A-D, DEG to Head. Abre parênteses, fecha parênteses. Observe que a sintaxe é essa, como devo fazer. O Y, que é no caso o valor aqui, fica entre parênteses. Já vou multiplicar por 4. Update. Então agora eu vou utilizar aqui, ó, a roda está acompanhando. Mas se eu quiser girar a roda, eu tenho a liberdade, porque eu ainda não tranquei o eixo Z. Eu usei uma avaliação e vejo que ele fica em vermelho, dizendo que já tem uma conexão com o Y. Muito bom. Agora um pouquinho mais abaixo, vamos fechar a transformação, ó, a gente tem a modificação. Lembra? Verde, controla o vermelho. Então eu vou modificar, Attribute Holder, todos os valores, virar roda. Eu preciso mexer agora no eixo Y. Então, vou abrir o sinal de mais, eixo Y, avalie, cuidado, não é direto no eixo Y. Dessa forma, não vai trancar, né, como diria eu, fixar o valor de rotação somente para o controlador Attribute Holder. Como é posição, o inteiro tem rotação, ó, se eu for por acaso aqui em modificar, a roda vai girar demais, ó. Parece um helicóptero. Então vamos usar o comando DEG to Head, transformar em radianos. Vamos dar o update e agora está mais coerente, ó. 25 graus, 25 graus. Caso eu ache que esteja girando pouco ou muito, eu posso vir aqui em animação, parâmetros editor, vejo que eu estou com o nosso chassis, né, selecionado. Nesse botão de edit eu posso alterar. Eu achei que 25 é muito, eu posso trocar para menos 20, por exemplo, menos 20 a 20. Aplica e aceita o valor, ó. Então agora ele vai girar com 20 e menos 20, ó. Se eu digitar 0 aqui dentro, ele volta para a posição inicial. Então você pode alterar a qualquer momento esses valores com a opção de Where. Então a gente viu nessa aula a possibilidade de atribuir o valor a objetos e interagir através de Where, e usando o comando Float List, permitindo que eu possa colocar mais controles em cima dessa roda, ou nesse caso, nosso aro. Tá? E ficando com a opção de avalie. Lembrando que eu venho aqui, Motion, e ali no Motion eu posso escolher qual o eixo, X, Y ou Z, tanto da posição quanto a transformação. Ok? Então até a próxima aula.